Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje, excepcionalmente, a gente vai ter um vídeo na segunda-feira, devido a imprevistos da semana passada, mas a gente está continuando aqui o estudo do Evangelho de Tomé. Hoje a gente vai ver o dito 81 e o dito 82. Nos ditos anteriores, a gente viu que Jesus estava comentando sobre a importância da gente identificar esse Cristo que habita em nós. A gente percebe, como ao longo de vários ditos do Evangelho de Tomé, a ênfase de Jesus é a gente perceber a realidade desse Cristo interior e como isso é o que realmente importa. Então, nos ditos 78, 79 e 80, que a gente viu nos últimos vídeos, a gente encontra passagens como essa, sobre não buscar fora o que está dentro, sobre perceber como os reis, que vestem roupas macias, não são aqueles verdadeiros reis espirituais que são os conhecedores da verdade. Depois a gente vai perceber como aquele que conhece o mundo em seu detalhamento, que realmente conhece o mundo, não só na aparência, mas tudo que esse mundo representa e como ele foi engendrado e os mecanismos de funcionamento desse mundo e como esse mundo se relaciona com a nossa psique, aquele que realmente conhece, ele encontra um corpo morto. Por quê? Porque ele percebe que essas sombras são reflexos, são corpos mortos, são sombras, a ausência de luz. O que é morto, o que é sombra, é porque não há luz. Então, a realidade da unidade divina, ela engendra todas as coisas, mas o reflexo final é essa matéria que a gente identifica como mais real do que ela realmente seja. Então, Jesus vai falar da mãe como o segundo aspecto do a imagem do divino, a consciência mãe-pai, que é o útero universal que dá origem a Sofia mãe, a Barbelô, que é ela que dá origem ao Cristo, à luz. Então, bendito é aquele que não nasceu de uma mulher humana, simplesmente, mas aquele que renasce espiritualmente, como uma iniciação espiritual, como um despertar espiritual, ele nasce novamente, não como um ego personalidade, mas como o Cristo divino. Quando a gente fala da pronoia, da Barbelô, que é a díada gnóstica, é a primeira imagem do um, mas a pronoia, que é a verdade, que é a gnosis plena, que é a plenitude do todo, e por isso ela é plena, ela é prene de luz, e ela dá luz ao Cristo em nós. A ênfase de Jesus sempre vai ser a gente buscar dar nascimento ao Cristo que habita em nós, para que aquela frase de Paulo faça sentido, aquela que diz que já não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Então, hoje a gente começa o dito 81 com uma frase muito interessante. Quem ficou rico, que se torne rei, e quem ficou poderoso, que renuncie. Essa sentença vai falar de uma experiência psicológica, da necessidade da renúncia no caminho espiritual. Mas percebam que aqui a renúncia, ela vem depois de ficar rico. É claro para nós que muitas vezes, tanto no Novo Testamento quanto nos apócrifos gnósticos, Jesus vai falar sobre a importância da gente escolher a quem nós servimos. Que a gente serve os filhos das trevas ou os filhos da luz, o rei da iniquidade ou o rei da luz. Está reforçando que aquele que fica rico pode se tornar rei. Mas o rei não é necessariamente poderoso. Verdadeiramente poderoso é aquele que renuncia. Jesus claramente vai incentivar a atitude de renúncia, de desapego ao mundo, de perceber que esse mundo é um reflexo, uma sombra da verdadeira luz. Então não faz sentido a gente cultivar desejos e apegos pelas coisas que são consumidas pelo fogo desse mundo. A gente vai chegar no fogo na próxima passagem. Mas na prática, será que eles são mesmo? Ou é um estado momentâneo, de uma felicidade totalmente efêmera, que na verdade é só uma satisfação constante dos desejos, mas que nunca são verdadeiramente satisfeitos? Lá na Voz do Silêncio, traduzido pela Helena Blavatsky, que no caso é um texto budista, tem uma frase que me marca muito, que ela fala: a lagarta engorda sempre no seio da flor. Então, alimentar a lagarta, ela vai ficar sempre
cada vez maior. Ela não vai se tornar borboleta por estar comendo muito abundantemente, né? E eu penso muito no sofrimento mental e na apurrinhação e na falta de paz que muitas pessoas que são financeiramente ricas têm. Então, é sempre, claro, uma questão da gente encontrar um equilíbrio entre ter condições de vida, para ter saúde, cultura e paz de espírito, mas a gente também não colocar as nossas fichas da felicidade naquilo que é material, transitório e passageiro. Então, por um lado, Jesus está apontando para o problema daqueles acumuladores de riquezas. E isso inclui os sacerdotes do tempo dele. Isso inclui para nós os Edir Macedo da vida, os estelionatários espirituais, mas quanto mais a gente busca aqui, talvez mais a gente se afaste do Cristo interior. Então, novamente, aqui a questão é aquela velha questão de sempre. Qual a motivação da nossa busca? Qual é a motivação que eu faço as coisas que eu faço? Ao mesmo tempo, tem uma questão psicológica muito que em tradições judaicas, na Cabala, como a gente vê, por exemplo, nas regras dos essênios, a exemplo da vida de Jesus, que só é possível ensinar depois dos 30 anos. Por quê? Porque entende-se que é preciso viver a vida. A gente precisa cansar um pouco dessa vida. Claro que a gente não vai se afundar, fazer um monte de besteira se a gente tiver alguma consciência, né? É claro que é melhor, e é melhor para nós e para todos, se a gente desde pequenos é incentivado a uma vida honesta, uma vida que busca a bondade, o bem, a justiça, a virtude, o amor ao próximo, o discernimento. Se a gente tem uma vida mais reta e busca formas de viver essa experiência do mundo que sejam mais saudáveis e façam bem para os outros. Mas é nesse sentido de que é preciso viver a experiência plena da vida. E aí a gente não sabe quantas vidas a gente precisa vivendo a mesma experiência para então dar aquele comichãozinho da renúncia e dizer, estou de saco cheio disso, preciso viver isso de novo, de novo, de novo. Porque a dor, o sofrimento, as experiências de apego, de abandono, de raiva, de desejo, de vingança, todas essas experiências emocionais e psíquicas e terrenas que a gente tem, elas se repetem. A vida, ela não é muito... As coisas não são muito novas, elas se repetem bastante. Então, voltando à questão da lagarta, a gente pensa que, ok, a lagarta, ela precisa viver essa experiência humana, ela precisa crescer dentro do casulo. Então, depois que ela já comeu o suficiente, ela vai fazer o seu casulo. E aí é preciso que ela cresça dentro desse casulo a ponto de romper ele. Então, não adianta a gente ir lá e ajudar, né? Todo mundo sabe disso. Esse símbolo da lagarta e da borboleta, o pessoal já está até cansado, mas... Então, não adianta a gente ir lá e ajudar ela a sair antes dela estar pronta, porque ela morre, as asas não desenvolvem, ela não consegue abrir e tal. Mas é preciso que ela viva essa experiência do casulo plenamente, que ela chegue ao ápice dessa experiência. Que não é se afundar no fundo do poço, não é ir ao fundo do ego, porque o ego não tem fundo. Então, cuidado também. Não é se jogar nas coisas, mas ter clareza, viver, perceber as experiências, viver o necessário e ter um momento de maturidade que a gente percebe, ok, eu já estou rico de experiências. Eu já me tornei rei da minha vida. Minha vida já está estável. Já tive os meus namoros, já tive minhas decepções, já tenho um emprego estável, ou uma forma que eu me sinto bem aqui nesse mundo, mas está faltando algo. E aí, nesse momento que a gente já é rei da nossa própria vida, é preciso que a gente perceba a importância da renúncia. Porque essa dinamis, esse poder que vem do mistério, só é acessado a partir da renúncia do casulo. Então, a gente precisa abandonar o casulo, a gente precisa sair. E essa saída necessariamente envolve uma morte, uma transformação. E aí, os nossos valores, o que a gente considera como fonte de felicidade, o que a gente considera como sendo sucesso, muda.
porque essa transformação necessária, essa mutação aconteceu dentro de nós. A reta compreensão do que é realmente importante desse Cristo interior que nos abre a mente com sua luz e desperta a intuição e a realidade das coisas que são maiores que nós e mostram como essa nossa personalidade é passageira e besta e essa vida cansativa, abre-se um novo horizonte, de fato. Então a gente para de buscar o sucesso naquilo que o mundo nos diz que é sucesso, porque a gente não precisa mais alimentar esse egozinho, essa necessidade de provar para si mesmo e provar para os outros, essa coisa de ter e ter e ter mais e mais dinheiro, mais admiradores, mais curtidas, mais posses, mais sucesso, nada disso importa. Quando a gente percebe o poder da renúncia, a gente encontra o verdadeiro poder, o poder do Logos dentro de nós. Então, essa passagem 81, ela me chama a atenção para o nosso propósito, nosso verdadeiro propósito de vida. Não é algo que você vai lá constelar, cuidado, ou ver nos registros, não sei o quê, para descobrir o propósito da sua alma. Cuidado com essas mercadorias espirituais que vendem por aí, né? O seu propósito tem relação com a sua forma de atuação, as tendências da sua alma, aquilo que você carrega dentro de você, aquilo que o seu karma te traz, que te transforma, aquelas coisas que você sente que aquece o coração, que o pessoal chama disso viver o Dharma, viver o meu Dharma. Eu acho meio esquisito um pouco essa linguagem. Às vezes você está fazendo algo que é legal racionalmente, assim, você está, não sei, você tem um trabalho com caridade, você trabalha lá numa igreja, mas enquanto a gente não dá o alimento da alma, encontra aquele verdadeiro propósito que às vezes não vai envolver esses sucessos do mundo. Enquanto a gente não encontra ele, não há poder, porque não há renúncia ao eu. E aí não há luz, só há esse acúmulo. E aí a gente acaba que nem naquela série lá de acumuladores. Nós somos acumuladores de existências. Então, a busca espiritual não é que ela seja sobre se isolar. Ela vai falar assim sobre viver a experiência e encontrar a nossa forma de atuação dentro dessa experiência humana. Mas perceber que aquilo que aos olhos do mundo é importante, para nós talvez não seja. E aí quando a gente vive toda essa experiência e a gente está estável na nossa vida e a gente tem uma oportunidade única, porque é sempre única, de ouvir o chamado interior, então a gente precisa renunciar. E renunciar não é se largar tudo, não é largar as pessoas que a gente ama, não é largar a afeição que a gente tem, mas largar essa necessidade emocional, psicológica, psíquica, de retroalimentar os vícios em nós. E aí, lendo essa passagem, eu busquei lá nas cartas de Paulo, né? Lembrando que aqui para o nosso canal, Paulo foi um gnóstico, a despeito do que foi inventado sobre a biografia dele e adulterado em suas cartas. O Paulo original foi um gnóstico. Então, leiam com olhos gnósticos a passagem de 1 Coríntios 4:8. Vocês já têm tudo o que querem, já se tornaram ricos, chegaram a ser reis, e sem nós. Como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Então, ser rei desse mundo, ter poder nesse mundo, ter cargos nesse mundo, ter títulos, roupas, pompa nesse mundo, precisa cansar uma hora, né? E Paulo está dizendo, como eu gostaria que vocês fossem reis e reinássemos com vocês. Porque ser rei dentre os filhos da luz é trabalhar com essa fraternidade de filhos da luz. Quando eu era criança, eu participei de um grupo simbólico ligado a um símbolo da cavalaria e tinha uma música muito bonita que falava assim, ó Rei dos Reis, somos vossos cavaleiros, com grande ardente devoção. Então, que honra maior não há do que ser rei junto aos verdadeiros reis. Não os reis que, ó lá, vestem roupas macias, porque esses das roupas macias, eles não conhecem a verdade. Então, aqui nessa frasezinha do dito 81, que é tão pequena e tão simples, Jesus está falando da realidade psicológica, da necessidade de viver a vida madura, adulta, para buscar
uma renúncia num tempo adequado para nossa alma, e aí cada um vai saber o seu tempo, mas é preciso saber ouvir. Ele fala da dicotomia de que não é possível servir a dois reis, ele fala da importância da renúncia, do desapego, que é um dos fundamentos essenciais de qualquer tradição espiritual séria, e ele vai falar da dinamis, do poder, o verdadeiro poder que é transmitido pelo hierofante ao iniciado, o poder que faz com que todos possam reinar juntos. Aqueles que receberam esse poder podem reinar juntos. Então é como se nessa passagem Paulo estivesse dizendo: e aí? Você já tem tudo que quer? Já deu? Chega? Vai esperar? Vai comer tanto até esperar dar dor de barriga e ficar triste aí? Que a gente, quando vai num rodízio, a gente sente assim, né? Então é como se esse mundo aqui fosse um rodízio. E aí, quando é que a gente vai falar assim: foi suficiente, agora eu vou voltar para casa? Será que já não é o suficiente para nós? A busca por ter pode ser trocada pela busca por ser? Bom, vamos para o dito 82. Dito 82, ele também vai trazer muita coisa aqui para o nosso estudo. Quem está perto de mim, está perto da chama. Quem está longe de mim, está longe do reino. Ai, ai. Primeira coisa, quem está perto de mim, aqui, Jesus não está falando como Jesus. Não é dizendo quem sentou aqui do meu lado. Aqui ele está personificando o Cristo universal. Então, é uma coisa que eu sempre vou insistir aqui nos nossos estudos. Cristo e Jesus são coisas diferentes. Quem assistiu os vídeos de cosmogonia, eu espero que esteja claro, um pouquinho claro pelo menos isso, né? Cristo vai ser a terceira manifestação da trindade gnóstica, né? O um, a Barbelô e o Cristo, ou o inefável, o Deus desconhecido, a pronoia da luz, que é a mãe e pai, e o Logos universal. A gente vai usar vários sinônimos aqui para explicar o que é. Que fique claro também que não só Jesus não é o Deus encarnado na Terra. Assim como ele se tornou um Cristo, outros também podem se tornar Cristo. E outros antes dele também atingiram esse estado de iluminação espiritual. Um grande mestre, sem dúvida. Mas quando ele fala com a voz de Cristo, e a gente escuta isso em vários textos, no Apócrifo de João, quando ele está instruindo, dando instruções secretas para João, ele está falando como Cristo, ele está dando um ensinamento de cosmologia, né? Cristo é essa divindade metafísica, que não é, por favor, não confundam também, porque vai ter meios espiritualistas que vai dizer uns absurdos assim, não é uma entidade. Não é uma entidade no sentido espírita. Jesus não está incorporando Cristo. Cristo não é um ser que troca de lugar com Jesus e ensina no lugar dele. Cristo não é um ente, não é uma coisa. Ele é a própria centelha de luz presente em nós e que dá luz a todo o mundo. Ele é a manifestação do Logos. Ele é a mente divina expressada no mundo. Então, quando a gente é capaz de ouvir esse Atma universal, esse Cristo em nós, essa mente que expressa o mundo, ela expressa o que é um ensinamento de sabedoria e verdade e gnosis. Então, Jesus está dizendo que quem está perto de Cristo está perto da chama, porque Cristo é esse fogo que queima e que traz a luz ao mundo. E quem está longe de mim está longe do reino. Então, quem está longe de mim não é quem não pertence ao meu grupinho. Não é quem... Porque foi tomado assim, infelizmente, né, na cristandade, né? Quem não é cristão vai estar condenado. E aí todo mundo que nasceu antes, e todo mundo que nasceu em outros lugares do mundo, estão todos condenados? É claro que não. Porque aquilo que é do divino não está sujeito às leis de tempo. Não está restrito a uma região geográfica e a um período histórico. O divino é atemporal. E ele se manifesta de diversas formas. Então, estar perto do Cristo não é ser membro da panelinha dele, né?
Que bom que alguns foram verdadeiramente, outros só alegam ser, como até hoje. Muitas pessoas alegam muitas coisas que não são verdade, né? Mas aqueles que estão perto desse Cristo interior, desse Atman em nós, que nos iguala a Brahma, Atman é Brahma, Cristo é a luz do Um. Não é muito diferente, se vocês forem a fundo. Esse que está perto do reino, o reino que está em nós. Como ele disse agora há pouco no Evangelho de Tomé, em passagens anteriores, o reino dos céus que está em vós e em todas as coisas. Levante uma pedra e ali estarei, corte a madeira e aqui estarei. Porque está presente no mundo, mas está protegido. E esse Cristo no mundo, ele é uma chama, ele é um fogo. Esse fogo, ele traz calor, ele traz luz. Quem está perto do Cristo está perto da luz. Essa chama, ela pode ser interpretada de duas formas. Num sentido, ela vai ser o fogo que queima as impurezas, que queima tudo aquilo que não é relevante. Que não tem nada a ver com o fogo do inferno, nem nada disso. Mas no sentido de transformar a impureza em luz, em fogo, né? Quando a gente queima algo, ao mesmo tempo que aquele algo é destruído e transformado, ele gera uma luz que aquece, que ilumina o mundo. Então, lá nas cartas paulinas, em Hebreus 12, 29, que talvez Hebreus não seja de Paulo, mas vamos pegar a passagem, é dito que nosso Deus é um fogo consumidor. O que ele consome? Lembram do hino da pérola? Todas aquelas vestes que a gente acumulou, todos aqueles vícios que a gente se entregou, todas aquelas opiniões vazias, enviesadas, baseadas no ego, na personalidade, na máscara que a gente apresenta para o mundo, tudo aquilo que não tem existência inerente, que não tem existência real, aquilo que é efêmero. Então tudo isso é queimado, porque o nosso Cristo é um fogo consumidor que consome tudo aquilo que não é importante. E aí, na outra passagem paulina, vai ter a mesma ênfase. A obra de cada um se manifestará. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, lembra aquela outra passagem que Jesus falava, eu não vim trazer paz, mas fogo sobre a terra? Cristo veio dividir os filhos da iniquidade dos filhos da retidão, né, como os essênios diriam. Então, esse fogo que divide, esse fogo de viveca, esse fogo do discernimento que queima a ignorância, ele é necessário para o nosso crescimento espiritual. E esse fogo faz com que a obra de cada um se manifeste. O dia, a luz do dia declarará. E cada um será posto à prova. E aqui não é no sentido de queimar karma, como esses movimentos modernos aí levam. Vou queimar meu karma. O decreto para queimar karma. O mestre não sei o que declarou que agora o karma da humanidade foi queimado e um novo ciclo começará. Não, não caiam nisso. O karma é uma lei imutável. E nas cartas dos Mahatmas, pelo menos para quem leva elas a sério, fica muito claro que eles não interferem no karma. Eles só agem dentro do que eles podem interferir. Não existe queimar karma, existe transformar as nossas atitudes no presente. E a partir de uma ação consciente, mudar hoje as nossas ações de modo que aquilo que a gente não tem mais como mudar, porque já foi feito, aquilo venha de uma forma amainada, porque a gente no presente está construindo uma vida mais consciente, mais equânime, mais equilibrada. A gente não fica parado esperando para pagar o karma, porque enquanto a gente está parado, a gente está deixando de agir, e deixar de agir também é um karma. Então, essa passagem do fogo também remete a gente ter clareza de quem somos e o que fazemos, e qual é a nossa ação no mundo. A obra que a gente manifesta, tudo aquilo que a gente põe debaixo do tapete, aquela vaidade, aquele orgulho, aquela inveja, tudo isso é queimado pelo fogo. Aqueles motivos torpes, de trás daquele discurso espiritual bonitinho, tudo isso se manifesta quando você se aproxima do verdadeiro Cristo. E não tem como esconder, assim como não tem como esconder de um grande mestre
quem você realmente é. Porque ele te olha e ele sabe. E Jesus sabia. Ele sabia quem eram os discípulos dele. Então, existe esse sentido do fogo que queima a impureza e, portanto, faz um processo de catarse, né, de limpeza, purificação. E daí que todos esses grupos, né, os essênios, os pitagóricos, muitos iogues, vão falar da importância dessa purificação, que não é física, inclui o corpo físico como um templo do espírito, né? Então, essa catarse toda, ela é a importância da gente limpar o nosso vaso, da gente limpar o cálice para receber as águas da vida. Um fato curioso é que essa passagem em 82, quem está perto de mim está perto da chama, e quem está longe de mim está longe do reino, ela é citada por Orígenes. Orígenes ficou entre os cristãos ortodoxos, ele não é considerado um gnóstico, mas a gente sabe que ele aprendeu com Mônio Sacas, que ele foi colega de Plotino, e dentre os ortodoxos, junto com Clemente de Alexandria, ele é daqueles com maiores inclinações gnósticas. Ele se aproxima muito mais do gnosticismo do que aqueles que combateram os gnósticos, né? Uma passagem de Orígenes citando esse trecho do Evangelho de Tomé. Então, o que a gente tira disso? Que Cristo é o fogo. E esse fogo interior, ele causa uma aflição. Então, é preciso abrir espaço para que ele queime a alma e ele brilhe. E ele dê um renascimento a nós. Esse renascimento que no Evangelho de Filipe é dito que isso é conseguido durante a vida. Então, não é que Jesus morreu e ressuscitou dos mortos. Jesus, em vida, foi renascido espiritualmente e não é mais um morto-vivo, como alguém que vaga nesse mundo cego para a luz. Pois esse é o mito gnóstico. O Yaldabaoth que nos põe o esquecimento e embota a mente de Adão para que ele não enxergue, para que ele não tenha olhos. Então, aquele que abre os olhos e vê, e escuta o ensinamento, e vive, e se queima pelo fogo e renasce das cinzas, aquele que se abre para a luz, ele é um renascido em vida, é uma ressurreição em vida. Não um zumbi que levantou de uma tumba. O ensinamento gnóstico ele é muito mais coerente com as tradições espirituais do que os dogmas que acabaram na igreja, vocês não acham? E aí, pessoal, esse tema do fogo, ele se estende. Cristo é um fogo, e Cristo é um logos. Logos é um fogo, a luz que vem ao mundo. Jesus disse que veio trazer fogo sobre a terra, e que nosso Deus é um fogo consumidor. E que a obra de cada um se manifestará pelo fogo, porque o fogo provará, deixará as claras quem é cada um. De onde Jesus tira essa linguagem? Jesus viveu numa região, num período no tempo, na história. A gente enxerga, por exemplo, no Evangelho de João e no Apócrifo de João, o caráter essênio de João. Os filhos da luz, os filhos das trevas, a guerra da luz contra as trevas, a estrutura cosmológica. Tem tudo lá no meu livro. E essa parte do fogo? Onde mais a gente encontra essa ênfase nesse fogo que nos aproxima do reino de Deus? Será que Jesus teve influências do zoroastrismo? Ou não necessariamente influência, porque influência é uma palavra que subentende uma passividade. Você está parado e você recebe alguma coisa, né? Eu acho que é um diálogo, uma troca filosófica, como diria o meu orientador, meu antigo orientador. Bom, eu não tenho dúvidas de que há elementos fortes de zoroastrismo dentro do gnosticismo. Vejam bem, muitas pessoas vão falar que o gnosticismo ele veio do judaísmo, e isso está certo. Existe um elemento judaico, da mística judaica muito forte no gnosticismo. Principalmente por causa da influência dos essênios e dos nazarenos e dos Tanaim, do Zohar, os profetas Elias, Ezequiel, né, influenciou bastante o gnosticismo judaico e depois o gnosticismo cristão com os ofitas. Eu falo muito aqui no canal sobre a influência platônica nos gnósticos. Como os gnósticos
enxergaram em Platão uma sabedoria e uma verdade e usam dos ensinamentos de Platão, tanto é que apareceu uma República de Platão junto às descobertas de Nag Hammadi, dos manuscritos gnósticos. Então, tem um elemento forte de Platão. E o zoroastrismo? Tem também. Então, quando João descreve como o ser humano é formado lá no Apócrifo de João pelos arcontes, que misturam os elementos, água, terra, fogo e ar, com os seus próprios poderes celestiais, né, porque eles são espíritos planetários, celestes, e a partir dos daimones e os poderes e os arcanjos e potestades e tronos e serafins e querubins e tudo isso tem nos gnósticos, em alguns textos. Então, eles também vão falar de como esses daimônios, usando os elementos, vão formar a nossa constituição física, a nossa constituição humana, a nossa constituição psíquica, as nossas volições, as nossas vontades, desejos, nosso aparato mental, psíquico. E aí, numa passagem do Apócrifo de João, Jesus fala para João: se você quiser saber mais disso, verifique no livro de Zoroastro. Que livro é esse que Jesus está citando? O livro de Zoroastro. Está citando Zoroastro. E o zoroastrismo surge aonde? Na Pérsia. E surge por volta do ano 500, e ele ainda existe. Na verdade, é praticado até hoje. Vocês sabiam que o Fred Mercury era zoroastrista? Claro que o que a gente encontra de zoroastrismo hoje é um resquício, um sopro do que foi um dia, até por causa de todas as invasões árabes e toda a supressão que foi feita de outras tradições, né? Mas na época de Jesus, eu me pego pensando, e eu acredito que muitos de vocês também, se os 3 reis magos não eram 3 reis masdeístas, zoroastristas, os magos que vieram da Pérsia. A tradição dos magos, da magia, da Pérsia, onde o zoroastrismo estava ali acontecendo. E qual é o elemento principal dentro da tradição de Zoroastro? O fogo. Eu não sou uma grande estudiosa de zoroastrismo, eu quero muito conhecer um pouco mais, mas a gente vê as correlações. Então, tanto nessa passagem do Evangelho de João, que Jesus cita um tal livro de Zoroastro, a gente também encontra em outro texto de Nag Hammadi, chamado Zostrianos, né? Zostrianos, um texto, né, que nesse caso é dos gnósticos setianos, e esse texto também vai ter esses elementos de muitas realidades celestes, muitos poderes que se desdobram em muitos outros poderes. E essa era uma das reclamações de Plotino sobre os gnósticos, né, que eles multiplicavam as hipóstases, né, tinham muitos poderes. Talvez fosse um pouco disso, dessa influência mágica zoroastriana. Então eu trouxe para vocês aqui um trecho de um trabalho acadêmico da Alice Menezes, que eu encontrei e li rapidamente, mas achei um bom trecho para ilustrar o que a gente está estudando. Então vamos lá. O zoroastrismo tem a sua simbologia representada por 2 representações. A primeira delas é o fogo, que representa o poder de Ahura Mazda. Ahura Mazda é o Deus bom, o Deus supremo, é a divindade máxima do zoroastrismo. Por isso que às vezes é chamado de mazdeísmo, né? Ahura Mazda, mazdeísmo. O fogo é uma fonte de luz, e a luz representa a sabedoria, enquanto a escuridão representa a ignorância. Quando Sofia dá origem ao demiurgo, o Samael, ela vê que ele é uma criatura disforme, imperfeita, criada pela metade, e ela joga ele para baixo dos limites do abismo e envolve ele em uma nuvem para que ninguém o veja. Tem toda uma simbologia de trás dessa ação, claro. Mas ele vai representar o quê? A ignorância cega, por isso que ele é chamado de Samael. Samael é a ignorância cega. Então, a ignorância, Samael faz o quê? O Yaldabaoth, o demiurgo gnóstico, faz o quê? Ele mescla luz com trevas, para assim confundir a humanidade. Por isso que a gente precisa fazer esse exercício de queimar com o fogo, de separar a cinza da luz. A ação do demiurgo é criar essa mistura, essa confusão. Bom, lá no zoroastrismo, o fogo é um agente de purificação proeminente na escatologia zoroastrista.
ao passo que todas as almas serão submetidas ao fogo e ao metal fundido para purificá-las da maldade. Olha a passagem que a gente viu aqui nas cartas paulinas. O fogo que purifica, que submete as almas a mostrar as suas verdadeiras obras. Estar diante de uma chama eterna, recitando um mantra, é uma maneira de contemplar a natureza da criação de Deus e como trabalhar em conjunto com a criação de Deus, um ato de piedade e adoração. Então, os sacerdotes do zoroastrismo, eles vão cultivar essa chama simbólica e uma chama real, porque nos templos zoroastristas o fogo tem essa importância. Mas veja que, como na passagem anterior, quem está perto da chama está perto do reino. E aqui no zoroastrismo, né, aquele que contempla a chama está contemplando a natureza de Deus. Deus aqui traduzido, né? Porque os mazdeístas não usavam esse termo Deus como a gente pensa, né? Falo Deus, eu já penso no Deus judaico-cristão, né? Por isso que eu até evito usar esse termo. Continuando. O fio condutor em todo o processo criativo é uma substância enigmática de origem divina, o Shvarna. Não consigo falar isso. O que é o Shvarna? Svarna. Ai, alguém sabe como é que é? Bom, essa força divina, Shvarna, ela simboliza força, dom e luz que desce. Lá no Evangelho de João, quem é a luz que desce? É o Logos. Traduzem por verbo, eu não gosto dessa tradução. Né? Então, Logos é a luz que veio ao mundo para iluminar a todos os homens. É Jesus? Não, é Cristo. E o que é Cristo? É o fogo do Logos. É a luz que desce, o dom, a força, a vontade, o poder. Na passagem anterior, a gente falou sobre aquele que se torna poderoso. E que aquele que está perto do Cristo está perto da chama. E aqui no zoroastrismo, esse poder criativo representado pela luz que vem ao mundo é esse fogo presente em toda a manifestação que transmite, aqui continuando o texto, que transmite a cada pessoa para lhe dar coragem e energia. Se a pessoa está atenta ou se desvia dela, se a pessoa esquece dela e comete faltas, erros e pecados. Então esse fogo ilumina a mente que se abre para essa iluminação. Se a gente está atento. Se a gente se desvia, esse fogo se recolhe. Olha que bonito. Emanando das luzes infinitas, o reino de Ahura Mazda, o Shvarna é transmitido aos homens pelo fogo. Daí a origem do fogo nos rituais zoroastrianos. O fogo zoroastriano representa o espírito, o pneuma. O que representa o espírito em sua forma mais pura para os gnósticos? O Cristo, que é quem nos conduz como o salvador da humanidade a retornar para o seio da mãe Barbelô. Então, o Cristo é aquele que anuncia o divino para o mundo. E é como um fogo que traz luz ao mundo. A gente pode até aqui pensar em como é que é o mito de Prometeu e fazer vários estudos e paralelos. Eu sei que muitos de vocês estão pensando nisso. Então, esse pneuma, e por isso os gnósticos vão se dizer pneumáticos, porque eles buscam o espírito, essa chama sempre acesa nos nossos corações. No caso do zoroastrismo, a chama sempre acesa nos templos. E os sacerdotes, que estão sempre de branco, no ritual mazdeísta, o sacerdote usa branco, né, como um símbolo dessa purificação causada pelo fogo, como um essênio, como um pitagórico, né? Eles têm essa função de manter a chama sempre acesa nos templos, dia e noite. E aí eu lembro de novo do Paulo, de manter o Cristo sempre vivendo em mim. Viver pelo Cristo, fazer a vontade do Pai, né? Que seja feita a vossa vontade, a vontade do Cristo, essa chama sempre acesa, essa vontade do Logos divino. E me lembra várias outras mitologias. Vocês lembram de outras? Eu lembro, por exemplo, dos celtas, que tem o caldeirão, que contém a sabedoria, né? Que é o Obelix, lá depois nos gauleses tem o caldeirão da sabedoria, do Panoramix, adoro. Mas o caldeirão de sabedoria dos celtas, ele está sendo mantido num fogo que está sempre aceso, e ele é mantido aceso pelo sopro de 7 donzelas. Aí tem outra simbologia por trás. Mas percebam a importância, nas tradições espirituais, dessa simbologia do fogo, e como isso afeta particularmente cada um de nós também.
Por quê? O que ela significa? Significa que é preciso o homem manter aceso dentro de si essa atenção ao divino para melhor viver e estar equilibrado. Então, essa plena atenção, esse voltar-se continuamente a uma vida de devoção e de contemplação, que não é ficar meditando 24 horas, não é ficar orando dentro de uma igreja 24 horas, não é ficar fazendo ritos, é manter uma plena atenção constante em tudo que eu faço na minha vida, dedicar a minha vida ao serviço da humanidade, dedicar a minha vida ao serviço da luz, é manter a chama acesa no coração. Eu trouxe essas imagens aqui só para ilustrar. Aqui seria uma representação de Zoroastro, né, dos sacerdotes. Talvez tenha alguma relação aqui depois com o mitraísmo, porque tem algumas influências, mas principalmente aqui os dois símbolos do zoroastrismo vai ser então esse fogo que sempre arde, que tem que ser mantido vivo, aceso, queimando as impurezas e iluminando o mundo, e aqui seria o símbolo da alma, né, mais ou menos a alma do iniciado, do iluminado, daquele que despertou. Bonito, né? Eu tenho vontade de estudar mais a fundo o zoroastrismo. Inclusive, tem uma outra referência ao zoroastrismo no Apócrifo de João. Lá no início do texto, João está triste porque Jesus morreu e João está um pouco perdido. Tem uma historinha, né? Depois vocês podem ler lá no meu livro, quem comprou já leu. E aí João está lá triste e chega um saduceu, zomba da cara dele, fala, teu mestre aí, esquece ele te desviou da tradição dos teus antepassados. E esse personagem, ele é simbolizado pelo nome de Arimânios. No masdeísmo, Ahura Mazda, ele está em guerra contra Arimã. Arimã é essa ignorância, o deus das trevas, das sombras, da ausência de luz. Então, ele é o demiurgo Yodabaú do zoroastrismo. Claro que não é igual, tá? Não estou estabelecendo um equivalente linear, mas é parecido. Então, é uma citação desse personagem Arimânios, questionando João enquanto a fé dele está abalada. Então, a gente vê que havia um conhecimento de zoroastrismo entre os gnósticos, né? Aqui é só uma imagem de um culto moderno, do pouco que sobrevive lá no Irã. Só como curiosidade, mas aí vocês pensam no simbólico disso. Essa chama do templo masdeísta, ela é sempre mantida acesa, né? E os que se iniciam na tradição, ou sacerdotes da tradição, eu não sei bem. Eu sei que existe uma orientação de que eles peguem uma brasa desse caldeirão e levem para casa, e eles têm que manter essa brasa também sempre queimando. O que é trazer esse fogo, do fogo divino, desse fogo eterno, desse fogo logos, e colocar em nossa casa e manter sempre aceso queimando, né? Não é poético, é bonito isso? Aqui eu trouxe um mapa para mostrar até onde foi o Império Persa, né? Então, boa parte disso aqui era zoroastrismo durante muitos séculos. E aí trouxe aqui o Heráclito, chamado Heráclito de Éfeso. Éfeso fica aqui, onde está meu mouse, aqui no ocidente desse braço aqui da Turquia, né? Mas a gente não sabe se ele era de Éfeso mesmo. O fato é que os pré-socráticos, né, alguns vão de forma bem infantilizada ensinar lá no ensino médio, os filósofos dos elementos, aí Tales fala da água, né, ignorando todo o simbolismo da água nas tradições egípcias, né, a água que cobre tudo, ou a água nos gnósticos, ou o espírito que paira sobre as águas, até no Velho Testamento, né, no Gênesis. Enfim, Tales vai falar da água, e o Heráclito vai falar do fogo. Mais um aqui falando do fogo. Então, Jesus não está trazendo uma novidade, ele está usando aquilo que há de bom nas tradições e dando uma orientação verdadeira. Então, Heráclito, que viveu ali por 500 e pouco, 400 e pouco, AC, né? Então, quase 500 anos antes de Jesus, Heráclito vive no Império Persa e ele fala de um fogo sempre vivo. Que o Alberto, no livro dele publicado pela editora Garbalux, que está à venda no site, se entrega para todo o Brasil, vai falar muito
de como esse fogo vai conduzir a nossa ação ética, a verdadeira ética. Então, isso aqui não é um livro de moralismo, é um livro sobre o ser humano ser a morada do fogo logos, que é o que a gente falou aqui no zoroastrismo, que é o que a gente falou aqui no gnosticismo. Esse fogo que é o reino, que é a morada do fogo no nosso coração, é o que conduz a nossa ação ética no mundo. Então, eu trouxe aqui um trecho do capítulo do livro do Alberto sobre o Heráclito, porque nesse livro ele vai falar dos estoicos, ele vai falar do budismo, ele vai falar de Schopenhauer, Demócrito, Heráclito, né? Então tem vários capítulos assim entrando na filosofia antiga e mostrando como a ética nessas tradições espirituais é tratada como uma forma de jornada espiritual no mundo e de manifestação desse fogo logos em nós, né? Então lá no livro do Alberto, na página 40, ele comenta: o fogo logos de Heráclito, o fogo sempre vivo, o logos que sustenta o movimento, o constante fluir do cosmos. Porque o Heráclito ele vai falar aquela frase que todo mundo conhece dele, né, que não se pode entrar no mesmo rio duas vezes. E ele está falando sobre a impermanência, sobre a transitoriedade do mundo, né, que nem Jesus também fala depois. E esse mundo transitório, e que está sempre fluindo e se transformando, ele é sustentado por um logos, por um fogo sempre vivo. Parece com o fogo, com o logos, com o Cristo gnóstico, no sentido metafísico. Mais adiante, no mesmo capítulo, o fogo logos é a causa última do cosmos. O logos é o princípio da geração. Tudo foi feito pelo logos, o fogo sempre vivo. O fogo logos é uma renovação incessante. Ele queima, ele transforma as impurezas, ele renova, ele dá novo nascimento. É o primeiro princípio, o fogo da mente divina. Lá no hermetismo e no neoplatonismo, depois do nous, vem o quê? O logos. O nous é a mente divina. E aí que o pessoal vai cair nessas bobageiras de mentalismo, eu vou mentalizar e cocriar a realidade, blá. Hermetismo não é isso, gente. A mente divina não é os seus desejos do seu pensamento concreto, da sua vidinha aqui. A mente divina é esse poder cósmico, metafísico, que é a própria Barbelô. Então, para os gnósticos, esse nous vai ser a Barbelô, que dá origem ao Logos. Então, esse fogo que vem da mente divina e como uma verbalização da ideação divina, da ideação cósmica, faz surgir o mundo e preenche o mundo de luz e causa esse constante fluir e movimento do mundo e transforma as nossas vidas e queima as nossas impurezas e dá direcionamento e vontade, nossa pulsão de vida, vontade de agir, energia, poder, força. Tudo isso vai ser o poder do Cristo que habita em nós. Esse é o Cristo dos gnósticos, esse poder divino. E aí o Alberto cita o aforismo 113 de Heráclito, porque o Heráclito são só sentenças. Para quem conhece, ele deixou frases soltas, é o que a gente tem de resquícios, né? E no aforismo 113 está o seguinte: o logos é comum a todos. E aí o Alberto até comenta lá no capítulo, que é uma discussão interessante, que traduzem logos por palavra, né? E depois por pensamento, e depois põe pensamento com P minúsculo. Aí vira uma coisa meio boba, tipo... e o pensamento é comum a todos, todo mundo tem uma mente que pode pensar e ter ideias. Mas se a gente for ver lá no grego, lá no que parece ser mais original, não é um pensamentinho. O logos é comum a todos os seres, assim como o reino de Deus está em vós e em todas as coisas. Tanto que depois o Heidegger, né, citando aqui o trecho do livro do Alberto, o Heidegger vai comentar: o fogo abordado por Heráclito não está no tempo, não está no cosmos manifesto. Ele é o que torna o tempo possível. Ele é o poder, a motriz desse nosso mundo. Assim, para Heráclito, é aconselhável o homem procurar a si mesmo com o entendimento de que o logos é comum a todos. O conhecimento sensível, isso é, o conhecimento das coisas daqui, desse mundo, é enganador, porque é a aparência, porque é as sombras do fundo da caverna. Enquanto que a percepção do fluir universal é revelador.
A todos os homens é permitido o conhecimento de si mesmos, mas só uma coisa é sábia: conhecer o fogo Logos, que governa tudo, e busca essa compreensão através de si mesmo, descobrir o potencial presente em cada um, o Logos vibrando no coração, pois os deuses são homens que se tornaram imortais. E aí, concluindo esse capítulo, o mistério da ética é a expressão da luz do daimon, não desses daimones do zoroastrismo e dos textos gnósticos, mas o agato daimon, que é o daimon de luz. Então, o mistério da ética, esse mistério que impulsiona uma ação ética no mundo, é a expressão dessa luz no mundo. A luz do fogo Logos, que habita em nossa mente e alma, ou como diria lá em outros trechos do Evangelho de Tomé, na nossa mente e coração, que se manifesta através do coração, como uma sabedoria no mundo. Bonito, né, gente? Não abre, assim, uma nova perspectiva sobre... Olha só, Jesus não está aqui sozinho falando de fogo, que ele vai botar fogo no mundo, que o reino de Deus é um fogo, ele está falando dentro de um contexto onde havia Heráclito, onde havia o masdeísmo. E certamente haviam outras formas que o fogo, como um símbolo, e um símbolo do cosmos, ele é representado nas tradições espirituais. Então, Jesus aqui está representando esse sábio que está trazendo o ensinamento. Terminando, eu vim trazer, então, um outro exemplo do uso do fogo simbólico nas tradições espirituais. Na tradição budista, é dito que o Buda possui 3 aspectos. O Buda, gente, não Siddhartha, assim como eu estou falando do Cristo, não de Jesus. Então, um Buda, um iluminado, Siddhartha não foi o primeiro, ele possui arquetipicamente 3 aspectos que se manifestam nessas formas que os budistas tibetanos colocaram assim, né? Mas vejam como, desses 3 aspectos, 2 usam o símbolo do fogo. Um naquele primeiro sentido que a gente encontrou nas cartas paulinas, do fogo que queima as impurezas, e outro no sentido do fogo sabedoria, que traz fogo e espada sobre o mundo, igual Jesus, né? Que discerne, que corta joio do trigo, discerne a ignorância, corta a ignorância. Esse aqui, azulão, que tem essa cara assim, ele não é malvado, ele é poderoso. Lembra que o fogo Logos é um poder? Então, aqui na mão, ele tem um Vajra, que significa tanto diamante quanto um poder. Então, ele usa esse poder, queima um fogo e queima os vícios, e queima os kleshas, e queima a ignorância, e queima as nossas neuroses, as nossas compulsões, os nossos sentimentos negativos. O Vajrapani, ele está de pé, ele está em ação, ele é esse fogo que queima. E o Manjushri, que aí representa a sabedoria, ele está aqui, ó, segurando um livro em cima do lótus, tem um monte de símbolos aqui nessas imagens, né? E ele tem a espada da sabedoria, que queima com fogo, cortando as raízes da ignorância. E o último aspecto, eu falei que são 3, né? É a Avalokiteshvara, que segura uma joia em frente ao coração e manifesta a compaixão de um Buda. Então, quando a gente fala que Cristo é amor, que Cristo é sabedoria, que Cristo é fogo, é meio que isso aqui, gente. É como esse poder se manifesta no mundo e nos transforma. Então, para finalizar, uma imagem de um templo masdeísta, e que esse fogo possa queimar em vocês, que esse fogo destrua aquilo que não vale a pena na sua vida, acabe com o sofrimento e com tudo aquilo que nos deixa emocionalmente abalado e perturbado, e queime as impurezas, e gere luz, e gere calor, e gere aconchego, gere brilho de sabedoria e de ação do Logos no mundo, e que o Logos em você possa agir no mundo e pelo mundo, trazendo mais luz para todos os seres. Essa é a mensagem que eu queria trazer para os ditos 81 e 82 do Evangelho de Tomé. Se eu esqueci de alguma coisa, deixem nos comentários. O que vocês pensam sobre esse fogo? Esse fogo que arde no coração, né? A experiência dos místicos. Os místicos vão falar muito de
de uma flechada no coração, um coração que queima. Eu sei que o pessoal vai falar da Kundalini, né, mas é muito mais do que isso. É esse aspecto do fogo em nós se manifestando e gerando vida e transformação e fazendo a semente do Cristo brotar em nós. Muito obrigada por me ouvirem. Nos vemos quinta-feira no próximo vídeo. Tchau, pessoal.